O que são as 7 linhas de Umbanda? O Alessandro, as 7 linhas de Umbanda, eu já fiz lives inteiras falando delas, tá? Essas 7 linhas, elas variam de vertente de Umbanda para... A gente tem isso hoje em dia, a gente tem ramificações de Umbanda, que são muitas, passam de 30 no Brasil, passam de 30. Mas mesmo que tu consiga chegar a umas 5, 6 vertentes aí, tu vai ter muita diferença entre elas, do que seriam essas 7 linhas de Umbanda. Essas 7 linhas de Umbanda, elas são associadas a orixás. E se trabalha na Umbanda não com o próprio orixá, se trabalha na Umbanda com a vibração desse orixá. Então, dentro dessas linhas vibracionais, vem até nós entidades, não são os próprios orixás, vem entidades, espíritos, que seriam falangeiros, estão dentro de uma falange. Essa falange dessa vibração daquele determinado orixá. Então, são 7 linhas, uma de cada orixá. Começa com Oxalá. Enquanto na nação tudo se começa de Bará e se vai até Oxalá, de baixo para cima, na Umbanda se vai de cima para baixo. Então, começa com Oxalá e vai descendo. Né? E essa quantidade de linhas, que não são só 7, em alguns casos, dessas vertentes de Umbanda, elas podem variar muito, né? Então, por exemplo, em alguns lugares do Brasil, tu vai ter Nanã, tu vai ter Omulu, coisa que aqui no Rio Grande do Sul a gente não tem. Né? Aqui as 7 linhas, incluindo a de Exu, seriam 8. Então, assim, aqui, falando da Umbanda que eu pratico, eu volto a dizer, da Umbanda que eu pratico, são mais de 30, cada uma dessas vertentes vai ter o rearranjo dessas linhas vibracionais de forma diferente. O que para mim é normal, para outra não pode não ser. O que outra pratica, eu posso não praticar. Então, vamos lá. Na Umbanda que eu pratico, Oxalá, vindo de cima para baixo. Né? Oxalá, Iemanjá e Oxum, seriam a trindade maior. Os orixás maiores, né? A gente está falando da vibração desses orixás na Umbanda. Oxalá, Iemanjá e Oxum. Iansã, conhecida como Oiá também. Perdão. Iansã, Xangô, Oxóssi e Ogum. Vamos lá. Vamos contar aqui nos dedos. Aqui. Oxalá, Iemanjá, Oxum. Iansã, Xangô, Oxóssi e Ogum. A 8ª seria Exu, porque sem Exu não se faz nada. Então, as 7 linhas de Umbanda, na verdade, são 8, que sem Exu não se faz nada. O que acontece é o seguinte, em algumas Umbandas mais cristã kardecista, mais ligado à linha de Zé Fernandino lá, eles colocaram o Exu para fora do terreiro. Entre aspas, a gente diz que expulsaram o Exu do terreiro. Então, dentro ali, Exu não entra, não faz parte. Por isso que eles se pautam só nas 7 linhas, tirando Exu fora. Não são 8. Na Umbanda que a gente pratica aqui, o Exu ele era colocado debaixo do congá, rente ao chão. Então, tu vinha desde cima, Oxalá, e vinha descendo até chegar Exu no chão. Por isso que são 8. Né? 7 mais a de Exu, 8. O que a gente tem a mais disso, dessas 7 linhas, por que são 7 linhas de orixás? Porque cada uma delas vai ter o nome de um orixá. Acabei de dizer, Oxalá, Iemanjá, Oxum, Iansã, Xangô, Oxóssi, Ogum e Exu. O que agora serão os falangeiros? Então, por exemplo, vamos falar do Ogum aqui, né? O Ogum Beramar, que é a entidade que eu recebo na Umbanda. Ele tem o primeiro nome dele respectivo à falange de orixá que ele, a vibração, né, de orixá que ele vem. Então, Ogum Beiramar, o local de atuação dele. Quer dizer, é um Ogum que vem, é um espírito que vem na vibração do orixá Ogum e que trabalha ligado à Mãe Iemanjá, a vibração da Mãe Iemanjá. Então tem muito disso. Eu teria que explicar isso em horas. Eu já fiz isso, lives inteiras sobre isso. Eu não me recordo o título agora. Mas o que fique bem colocado que o que eu acabei de dizer pode ser totalmente desmentido por outra vertente de Umbanda, né? Mas essa base que eu falei aqui é muito comum no Rio Grande do Sul. O pessoal chama de Umbanda gaúcha, tá?
Como eu disse, em outros lugares tu vai encontrar o Xumaré, tu vai encontrar a mãe na Namburuquê, tu vai encontrar o Mulu. Aqui tu não tem, na Umbanda, esses representados, tá?